que faz com que alguém se torne ator? Um dom? Um talento especial? Ou uma ânsia de se expressar para um público? Nunca saberemos. Talvez para cada ator haja uma resposta diferente. O nosso convidado especial de hoje é um desses seres que vivem para viver outras vidas. Ele é Flávio Galvão. Flávio, muito obrigado por ter aceitado o nosso convite. Seja muito bem-vindo. Obrigado a vocês, eu tenho muito carinho por vocês, pelo programa. Eu vejo sempre em casa e estava ansioso por ser convidado. E até que, enfim, realizou-se esse sonho que eu tinha. E esse é um programa que ficará para a história, ou seja, daqui a alguns anos, daqui a uns 50 anos, um estudante de teatro, um estudante de televisão, telecomunicação, um estudante de cinema, irá ver esse programa e vários outros que vocês têm no arquivo aqui. Isso é muito importante, preservar a história do audiovisual e do teatro brasileiro. E hoje nós vamos registrar a sua história. Para começar, você era muito jovem quando você viu o saudoso e maravilhoso Rubens Correia no palco. Né? Isso foi determinante para uma mudança nos seus projetos de vida, nos seus planos de vida. Para a gente começar a conversa, que mudanças foram essas? Como é que isso aconteceu? Eu tinha outro negócio, eu estudava francês, eu falo inglês, e meu pai, que é um homem muito inteligente, queria que eu fosse diplomata, que eu fizesse diplomacia. E eu tinha interesse em teatro desde que eu tinha 6 anos, que eu fiz um dos Reis Magos na escola. Então eu falei, nossa, que lugar legal que é estar no palco. Aí eu morava ali perto do Teatro João Caetano, eu fui ver o Rubens Correia fazendo o Diário de um Louco. E aí eu fiquei tão fascinado por aquilo que eu vi 14 vezes o espetáculo. Eu tinha eu chegava a ter o orgulho do trabalho do Rubens, que eu falei, olha, eu quero fazer isso. Aí um dia eu já estava mocinho, cheguei para o meu pai e falei assim, olha, eu vou terminar a faculdade, mas eu não quero ser diplomata, não quero fazer o Instituto Rio Branco, eu quero ser ator. Aí meu pai, que era um homem maravilhoso, à noite chegou em casa com 3 livros do Stanislavski e falou assim, já que você quer ser ator, tenta ser um bom ator. Eu tento até hoje, pai. Não sei se consigo, mas eu tento. Mas que bacana essa atitude do seu pai. Né? Muito legal. Flávio, o teu pai era publicitário, a mãe era professora, né? Ou seja, ninguém ligado assim diretamente à atuação. Não. Que memórias que você tem, além dessa peça que você fez dos Reis Magos, na infância? Você tem mais memórias? Como é que foi essa tua experiência? Eu me lembro que eu era criança, ou que eu já era adolescente, já era um pouco mais que adolescente. Eu me lembro que eu vi os grandes textos feitos aqui na TV Cultura. Eu vi os grandes textos feitos na TV Tupi, tinha um teatro chamado Teatro de Vanguarda, e tinha um outro que era o Grande Teatro Tupi, então eu vi grandes textos e é engraçado, mas eu perdi umas namoradinhas, porque todos os sábados eu ficava vendo o Teatro de Vanguarda, TV de Vanguarda ou o Grande Teatro Tupi, não ia nas festas e tal, porque o que me interessava era o teatro. Então o teatro sempre me fascinou, e aí eu comecei a ser um rato de biblioteca da dramaturgia. Comecei a ler todos os textos, aí li os autores mais recentes, O'Neill, Longa Jornada da Noite Adentro, li Bukowski, que não era um autor de teatro, mas era uma pessoa importante na época, Joe Fent, e isso me conduziu sempre ao caminho do teatro. Né? E frequentava o Teatro de Arena, o Teatro Oficina, ia muito, passei a fazer parte do CPC, do Centro Popular de Cultura, porque o Centro Popular de Cultura era do Arena, mas tinha várias ramificações. Eu era de uma ramificação mais pobrinha, que fazia teatro em cima de caminhão, a gente fazia teatro na periferia e tal. E o meu caminho foi esse.
Mas entre a sua decisão de ser ator e a sua estreia realmente como ator profissional, decorreu aí um certo tempo. E acho que até mesmo quando você já trabalhava como ator, você tinha outros trabalhos também, se fazia outras coisas. Eu fiz algumas coisas. Eu fui publicitário, era redator de agência, trabalhei numa agência chamada BMS, que era Braulio Madeira Simões, trabalhei numa outra chamada Jefferson. Eu era criador, eu era publicitário. Eu fui tradutor de pocketbooks para poder sobreviver. Esses livros de Pulp Fiction, sabe? Pulp Fiction. Você tem que sobreviver. Eu fui dublador, fui diretor de dublagem. Aí, antes de ser dublador, eu trabalhei no Teatro de Arena, eu fiz a Ilha das Cabras com Vinhati. Depois eu fui para a oficina, fiz o Capeta de Caruaru. É tudo entremeado. Se você me perguntar datas e tal, eu tenho que procurar na memória emotiva, afetiva. Mas quer dizer, o teatro estava sempre misturado com outras coisas, durante um bom tempo. Fiz teatro infantil, fiz Os Marcianos Invadem a Terra, que era um teatro infantil. De quem era esse texto? Acho que era de um amigo meu, que eu não sei onde ele anda, chamado Osmiro Campos. Era dele. E fiz durante algum tempo nos teatros da prefeitura. Esse é o caminho de todo ator, e você sabe disso, né? O ator... Eu não fiz escola, porque na minha época eu fazia filosofia e não precisava fazer EAD, né? Você não tinha essa coisa de ter o documento registrado, o DRT. DRT e tal, né? Eu tenho DRT como diretor, como ator, como diretor de dublagem, como dublador, mas por pura casualidade, porque eu não fiz nenhum curso para isso. Pelo tempo de carreira, né, que você acabou adquirindo. Agora, você citou aí, né, o teatro, a publicidade, a dublagem, você fazia isso praticamente de uma forma simultânea. Sempre. Mas falando especificamente da dublagem, como é que você foi parar nessa área? Eu precisava comer. É um vício que eu tenho desde sempre. E aí alguém me disse, olha, tem um lugar chamado AIC, por que você não vai lá, faz um teste e tal? Era um amigo meu chamado Eli, que era um desenhista de publicidade e tal, e ele achava que eu tinha um certo talento. Aí eu procurei a AIC, a Arte Industrial Cinematográfica, AIC, sabe, a versão brasileira AIC, São Paulo. E aí pedi para fazer um teste lá e, naturalmente, eu me adaptei rapidamente à dublagem. E passei a dublar muito, então, muito. E traduzia, inclusive, alguns filmes, né? Traduzi Dini é um Gênio, que é uma série que eu dublei. Traduzi alguns desenhos animados, Maguila, o Gorila, que também é outra série que eu dublei. Eu dublei bastante. Isso na década de 70. Antes, 70 que eu dublava. Então, você, como dublador, você fez algumas vozes que estão na memória de muita gente, embora eles não saibam que foi você que fez. Nós preparamos um quadro sobre esse trabalho de dublagem. Ótimo. Olha só. Com a invenção do cinema falado em 1926, os produtores norte-americanos queriam que seus filmes chegassem aos públicos de outros países. Passaram então a produzi-los também em francês, mas a novidade, além de cara, não foi bem aceita. Em 1930, surgiu um sistema sonoro que permitia a substituição das vozes por outras gravadas. E assim nasceu a dublagem. No Brasil, a dublagem começou no final dos anos 30, em filmes de animação como Branca de Neve, Pinóquio e Bambi. Eu estou aprendendo a falar! Passa, ele quer dizer passarinho! O estúdio Herbert Richards foi o primeiro a prestar esse tipo de serviço por aqui, com atores do teatro e das radionovelas. Com o surgimento da televisão, a dublagem brasileira prosperou e hoje apenas atores profissionais podem exercer a difícil função do dublador. Flávio Galvão é um deles. Sua voz está em dezenas de filmes e séries, como o Major Nelson, de Dini é um Gênio, e o Maguila, do famoso desenho animado.
Ora, muito obrigado, senhor. Parece que nos daremos muito bem. É legal, né? Você fez muitos personagens, né? Muito, muito. Eu dublava esses desenhos da Hanna-Barbera, eu dublava todos eles. Flintstones, Leão da Montanha, Saída pela Esquerda. Dublava muito. Bonanza. Dublei grandes atores, dublei Paul Newman, dublei... dublei tantos atores. Marlon Brando, dublei todos os grandes atores nos longas-metragens. Então, James Dean também. Que eu ganhava bastante dinheiro, eu comia 3 refeições por dia. Pronto, resolveu o problema. Resolveu o problema. Você já mencionou que fazia filosofia. E você fazia filosofia na USP, mas abandonou essa faculdade alguns meses antes de terminar, de concluir o curso. Então, 2 perguntas. Por que filosofia e por que você abandonou esse curso assim tão perto de concluir? Bom, filosofia porque eu sempre fui um voraz leitor, então eu sempre gostei dessa coisa humana, né? Gostei de sociologia, filosofia, antropologia, sempre fui um belo aluno de história, sempre gostei desse tipo de coisa e fui fazer o vestibular para filosofia e entrei. Por que eu deixei de fazer filosofia? Porque todos deixaram. Isso aconteceu no dia 13 de novembro de 1968, quando baixaram o ato institucional número 5 e teve um problema entre a USP, que era na Maria Antônia, o Mackenzie e tal. Então, todos nós deixamos, inclusive o professor Fernando Henrique Cardoso, que era professor de História da Sociologia, todos nós deixamos. A Faculdade de Filosofia era exatamente ali, na Maria Antônia, né? Era embaixo do Mackenzie, eles tiravam coisa assim. Era exatamente na Maria Antônia, que é um lugar hoje que é um museu da época e tal. Mas foi isso. Aí eu fui para os Estados Unidos, fiquei lá um tempo, depois voltei e segui minha carreira de ator. E foi bom, a vida nos leva por caminhos indeterminados. Esse é o barato da vida, né? Se tudo fosse planejado, se a gente tivesse a possibilidade de fazer do jeito que é, não... A surpresa da vida é que nos move, né? Que nos mantém vivos. Né? O Brecht tem uma peça que é interessante, o que mantém um homem vivo. Eu acho que é essa coisa de você não saber o futuro, de você estar sempre trilhando novos caminhos. Você mencionou que o seu primeiro trabalho, que você considera o primeiro trabalho profissional, foi o Apocalipse, Capeta de Caruaru. É um texto do Aldemar Conrado, né? Exatamente. Foi lá no Teatro texto, Oficina. um lindo texto, inclusive, um texto muito interessante. Muito montado. Muito brasileiro, né? Tem uma coisa muito brasileira, tem uma coisa antropofágica, tem uma coisa do modernismo, inclusive, né? E, se bem que ele não é um modernista, mas eu estou dizendo, ele absorveu o Oswald, absorveu o Mário, absorveu todo o modernismo. E a gente ficou era do Grupo Oficina, a gente ficou no Teatro Oficina, acho que durante 6 ou 8 meses. E foi legal, foi muito bom. E você também trabalhava como redator de publicidade, mas depois dessa experiência no Teatro Oficina, você disse que nunca mais pisaria numa agência. Uma coisa, eu vou contar em detalhes. Foi tanto dinheiro que você ganhou assim no teatro? Não, eu pagava aluguel. Quando eu paguei o aluguel, eu não precisava mais. Eu tinha dinheiro para pagar. Eu morava no edifício Copan. Eu pagava o aluguel de uma kitnet e tal. Eu falei, nossa, eu ganho dinheiro no teatro, dá para pagar o aluguel e tal. Aí eu estava na agência. Quando eu recebi o pagamento, que eu paguei o aluguel, eu saí da sala. E aí eu vi um daquele... Porque naquela época tinha uma coisa quem trabalhava em agência era uma coisa moderna, né? Todo mundo era... Era cool. Eu vi um cara com 50 graus à sombra, de terno de veludo, que era um dos contatos da agência. Eu falei, isso daqui é insano. Eu vou para um lugar insano que me faça feliz, que é o teatro, né? Que também é insano, mas não é insano nesse nível. E aí eu nem voltei para dar baixa na minha carteira. Fui-me embora e não voltei nunca mais. Carteira está em aberto até hoje. Tá, eu nem sei onde está a carteira, inclusive. Ele é um publicitário até hoje. Publicitário até hoje. Registrado. Flávio, nós temos alguns depoimentos de companheiros seus de trabalho, de vida e tal. Olha só o primeiro. Parabéns ao programa Persona por homenagear um ator tão bacana quanto o Flávio Galvão. O primeiro espetáculo do Flávio em teatro foi o Capeta
em Caruaru. Na verdade, o nome é O Apocalipse ou O Capeta em Caruaru, do Aldomar Conrado. Ele fez um enorme sucesso e, olha, era o primeiro espetáculo dele no palco de teatro. Esse espetáculo era uma comédia e ele se deu extremamente bem. Depois disso, nós trabalhamos juntos de novo. Trabalhamos em Camas Redondas, Casais Quadrados, onde nós éramos marido e mulher. Outro grande sucesso. Flávio é um grande comediante, além de um excelente companheiro de palco. Parabéns, Flávio, você merece toda homenagem do mundo. A Cléo é um amor de pessoa. Muito obrigado, é emocionante. Ver uma atriz como a Cléo, saber que eu comecei minha carreira junto com ela e que nós estamos na ativa até hoje. E eu tenho muito carinho por ela e é uma excelente atriz, uma excelente comediante, com um tempo de comédia perfeito. E tem uma história sobre aquele principal ator do Shakespeare, que era o Caine. E dizem que ele estava morrendo e alguém chegou para ele e disse: você, moribundo do jeito que está, você está morrendo. Ele olhou, abriu os olhos e falou assim: morrer é fácil, comédia é difícil. Então, eu digo que não é fácil ser a comediante que a Cléo é. Ela é uma grande comediante, ela sabe trabalhar, ela sabe se colocar em cena. Muito obrigado, Cléo. Um grande beijo. Bom, depois de toda essa sua trajetória aí nas agências de publicidade, na dublagem, nas traduções dos pocket books, né? Você chegaria à televisão e ao cinema. Vamos falar sobre isso no próximo bloco? Vamos embora. A gente volta já com Flávio Galvão. Pronto, estamos de volta. Hoje a nossa conversa é com o ator Flávio Galvão. Flávio, depois de tudo aquilo que a gente já comentou, agência de publicidade, tradução, aulas de inglês e tal, eis que você aparece pela primeira vez numa tela de televisão. Como é que você chegou lá? Eu fazia, acho que, A Ilha das Cabras, no Teatro de Arena. E aí um grande diretor, virou meu amigo depois, mas era um grande diretor chamado Walter Avancini, viu o espetáculo e falou assim: compadre, ele fazia assim, com a careca dele: compadre, passa na TV Tupi amanhã que eu preciso falar com você. Eu não pensava muito em televisão na época, nada contra, nunca tive preconceito com televisão, mas eu fui, passei na TV Tupi e falei: o que é? Ele falou assim: eu queria fazer um teste com você, dá para você fazer 10 capítulos dessa novela que eu estou terminando, que eu vou começar uma em seguida? Aí eu, mercenariamente, perguntei: quanto paga? Isso foi para vocês rirem, não é verdade? Aí eu falei: faço. Aí fiz 10 capítulos de uma novela chamada Simplesmente Maria. Acho que me saí bem, eu fazia um delegado de polícia, uma coisa qualquer assim. E ele me convidou para fazer uma novela inteira chamada O Hospital. E aí fui em frente. Aí você já tinha um personagem definido. Tal. Exatamente. Que era um personagem bom, era um cirurgião plástico que transforma não sei quem, acho que era o Estênio na Maria Isabel de Lisandro, uma coisa assim. Transformar o Estênio na Maria Isabel de Lisandro tem que ser muito bom mesmo. Era um grande cirurgião plástico. Né? Mas deve ser uma coisa assim, porque naquela época a novela era engraçada, as pessoas pensavam, e eu acho até interessante, porque tinha uma coisa de prender você, os capítulos prendiam você, né? Então, como é que eu vou fazer o personagem? Ele vai ser cego, mancar de uma perna. Você pega aquelas novelas do Sérgio Cardoso, Dr. Valcour e tal, e tinha sempre umas coisas rocambolescas, né? E era interessante, as novelas eram bem interessantes antigamente. Não são até hoje, mas antigamente eram mais, que era mais essa coisa do folhetim mesmo, né? Do folhetim do Essa de Queiroz, do folhetim do próprio Machado de Assis, que fazia folhetim, né? E o truque da novela é o mesmo truque do folhetim. O folhetim eles escreviam 20 capítulos e botavam debaixo da sua porta. Aí, quando chegava, se interessava por aquela coisa escrita, aí alguém batia e falou assim: quer receber o resto da história, a partir de agora tem que pagar. Os primeiros 20 capítulos de novela são muito bem feitos, são todos caprichados e tal. E a partir daí você se prende e não solta mais. Você fez várias novelas na TV Tupi, então a gente queria saber assim, um pouco da sua experiência, como é que foi,
E se foi na Tupi que você conheceu a Elaine Cristina, que foi uma grande parceira de trabalho e de vida. Foi minha grande parceira, eu tive casado com ela durante 39 anos, até que nós dois, de comum acordo, chegamos à conclusão que o casamento já não existia mais e nos separamos e cada um deu sentido à sua vida, mas continuamos amigos, continuamos nos gostando muito, não houve uma celeuma maior na separação. A TV Tupi, ela tinha a qualidade de formar atores. E foi muito bom para a carreira de muita gente. Muita gente aprendeu a fazer televisão e a gostar de televisão exatamente pela qualidade que a gente conseguia. Tanto é que todo mundo foi embora para a TV Globo quando a TV Tupi acabou, né? A TV Globo estava sempre de olho nos atores da Tupi. A gente tem mais um depoimento para você. Olha só de quem é. Flavinho, querido, que bom estar aqui com você nesse momento tão importante de registro no Persona de um pouco da sua longa trajetória, da sua longa carreira. Meu querido colega de universidade, né? Da Universidade Tupi de televisão, onde fizemos tantos trabalhos e de alguns trabalhos também que foram marcantes para mim. O filme Senhora, com a direção e autoria do grande amigo e mestre Geraldo Vietri, foi um momento muito bonito. O filme ficou muito bonito, fez muito sucesso. Depois nos reencontramos também, não sei se você sabe, nós fomos o casal romântico de menor duração da telenovela brasileira. Você sabia disso? Então, o nosso romance começou no primeiro capítulo e terminou no quarto, junto com a telenovela, que foi o Drácula, porque a Tupi fechou. Outro momento muito marcante para mim foi eu ter tido a honra e a emoção de dirigir você na novela Revelação. Flavinho, que possamos nos encontrar brevemente em outro trabalho. Agora a vida começa aos 60, meu amigo, então, ó, pé na estrada. Flavinho, um beijão enorme para você e muita luz no seu caminho. Ana, querida, muito obrigado. Eu te amo, você sabe disso, desde a época da Tupi. Nós sempre fomos amigos, nós sempre nos demos muito bem. E é verdade, nós fizemos o casal romântico mais rápido da televisão brasileira. É o Speed Racer, que começou, aí fecharam a emissora e aí terminou a novela no 4º capítulo. Mas ela é uma excelente diretora de televisão e sempre nos demos muito bem profissionalmente e no sentido da amizade que nós temos. Você participou também de um programa infantil que é um marco da televisão brasileira, mundial, em termos de atrações para crianças. Vila Sésamo. Nós preparamos um quadro sobre isso também. Sésamo é uma série de TV americana que vem se mantendo no ar como o programa para crianças de maior longevidade da história e é assistido diariamente por quase 200 milhões de crianças em mais de 150 países. A atração de caráter educativo é protagonizada por bonecos e focada na alfabetização e noções gerais de cidadania. O Brasil foi o primeiro país a produzi-lo fora dos Estados Unidos, em 1972, e por aqui recebeu o nome de Vila Sésamo. Era uma coprodução da TV Globo e TV Cultura, com bonecos e atores como Armando Bogos, Aracy Balabanian, Laerte Morrone, Roberto Orozco e o nosso convidado de hoje, Flávio Galvão, que na pele do jovem Antônio era o namorado da professorinha Ana Maria, interpretada por Sônia Braga. Vila Sésamo deixou de ser produzido em 1977, mas continua vivo na memória de uma legião de adultos que tiveram o privilégio de crescer, aprender e se divertir com esse programa inesquecível.
legal, esse programa era legal. Tem uma coisa, eu vi agora as crianças brincando. Às vezes uma pessoa, uma senhora, já um pouco idosa, chega para mim e fala assim, lembra de mim? Eu falo, desculpe, eu era criança no Vila Sésamo. É meio impossível. Que barato. Teria que ser uma memória fabulosa, né? Não, você projetar o futuro dessa pessoa. Tá? Mas era muito legal, eu gostava muito do Laerte Morrone, do Orozco, da Araci, e tinha uma paixão pela Sônia, que era uma amiga querida, e pelo Bogos. O Bogos era um santo, um anjo que desceu na Terra só para ficar um tempinho aqui, cuidando das pessoas. Um ator maravilhoso e uma figura humana deslumbrante. Então, eu gostei muito de fazer Vila Sésamo. Eu confesso que, no começo, quando me chamaram, eu tinha medo, porque era uma época da ditadura, da censura. Tá? Eu tinha medo que fosse uma coisa para fazer cabeça de criança, para uma lavagem cerebral e tal, mas aí eu vi que não, que era realmente um Sesame Street, que ia fazer o aprendizado 1, 2, 3, 4, da gramática e tal. É um programa maravilhoso, né? Legal. A gente está mencionando aí o Laerte Morrone, só para as pessoas saberem, o Laerte Morrone que fazia o Garibaldo. Exato, o Laerte Morrone fazia o Garibaldo e o Roberto Orozco fazia o Gugu. São os dois bonecos que contracenavam conosco. E o Laerte Morrone era o Garibaldo. Grande ator. Né? Sem a roupa, ele era. Ele era. Flávio, talvez um dos trabalhos mais marcantes teus na TV tenha sido a novela Corpo a Corpo do Gilberto Braga, né? Porque apesar do personagem ser encarado como uma encarnação do diabo, ele fez o maior sucesso, principalmente com o público feminino. E tem uma história aí que você recebia 300 cartas por dia. Isso é real? Como é que você lidava com esse assédio? É que naquela época a TV aberta, ela não é como hoje. Antigamente a TV aberta dava 90 de audiência, né? Hoje, quando a TV Globo ou uma TV qualquer dá 20, 25 de audiência, já é um grande marco e tal. E essa novela fez muito sucesso, mas muito sucesso. Então, era difícil sair na rua, era difícil. E eu recebia, eu não sei se 300 ou... Mas era uma infinidade. 295. Mas eu recebia muita carta e o personagem caiu no gosto do público porque eu optei em fazer, e isso foi graças ao Paulo Biratã, ao Denis Carvalho, que dirigia a novela, ao próprio Gilberto, eu optei por ser um personagem sedutor. Então, eu fazia ele como se fosse o príncipe de Gales. E fez muito sucesso, um sucesso que chegava a ser, às vezes, apavorante. Porque você não conseguia ir no mercado, você não conseguia ir no... Eu morava no Rio, no Fashion Mall, que é um pequeno... Você não conseguia ir no shopping center, não conseguia fazer absolutamente nada da tua vida por causa do sucesso da novela. Foi assim também em Tieta e outras novelas que eu fiz, Cambalacho, também foi... E quando a gente ia gravar na praia, por exemplo, tinha que ter todo um esquema de segurança, porque eu juntava, para não mentir para você, pelo menos 200, 300 pessoas para ver a gravação. Que demais, né? Esse assédio, de um modo geral, te incomodava, te incomoda? Não, eu tenho o maior prazer em me dar com o público. O público sempre foi muito gentil comigo. Eu não tenho queixa, sabe? Mas complica a tua vida, no sentido... Né? Eu fazia um programa aqui no SBT chamado O Grande Pai, que era também com crianças e tal. Eu era pai de 3 adolescentes, né? Eu me lembro um dia que eu estava no Fashion Mall, eu morava no Rio, eu estava no Fashion Mall e, casualmente, parou um ônibus com crianças de 10, 12, 13, 14 anos. Eram 2 ou 3 ônibus que foram fazer uma visita ao Fashion Mall. E, quando me viram, começaram a me seguir. Eu entrei numa loja de sapato, tive que sair por cima, porque eles iam quebrar o vidro da loja para poder entrar. Então, esse tipo de coisa você tem que administrar. Olha, tem horário para ir no cinema. Então, o cinema, para você ir no cinema, vai na sessão das 10 da noite, que tem menos gente e tal. Você tem que administrar. Mas eu já passei dessa fase. Agora eu sou um velho ator. Agora, por um bom tempo, só te contratavam para fazer papel de galã. Né?
Mas na novela Dinheiro Vivo, você finalmente fez um vilão e parece que você gostou. Você Gostei. prefere o vilão do que o mocinho? Porque o vilão tem alma, o vilão tem motivo, né? O mocinho, o galã, ele é... Cá entre nós, eu não posso cuspir no prato que comi, mas o galã é chato. Né? Galã é chato. E o vilão não, o vilão você de repente... Tem uma coisa que me... Uma vez eu falei, nossa, olha só, isso é bom para eu usar. Um grande ditador, não vou dizer quem, porque eu odeio a ditadura, um grande ditador estava com umas crianças assim, perfiladas em frente a ele, e ele pegou e passou a mão no rosto da criança. Eu falei, olha só, esse sujeito que mata, esse sujeito que destrói, esse sujeito que é pusilânime, ele tem esse gesto, né? Então, o vilão para mim é isso. Eu me lembro que eu fazia uma novela chamada Irmãos Coragem, que eu era tão mal na novela que o Marcílio de Moraes me fez morrer dentro de uma casa pegando fogo, eliminar de vez, né? E uma das coisas que eu fazia é que eu saía nas externas e sempre eu brincava com um cachorro, eu pegava uma criança de um figurante no colo, e em seguida eu mandava matar alguém. Então, o vilão é sempre mais interessante do que o galã. Eu prefiro sempre os vilões aos galãs. Te dá mais liberdade, né? E te dá criatividade, né? Você vê porque nós atores, somos todos humanos e com todas as características humanas, tanto para bem quanto para mal. E a gente tem que deixar florescer. Né? Em certo momento você tem que deixar coisas até que você não gosta de ser, mas você tem dentro de si. Então, esse é o truque do ator, ele colocar para fora coisas desagradáveis, né? Eu digo que se eu não fosse ator, eu seria esquizofrênico, porque eu tenho aquela coisa do Carlos Drummond de Andrade, quando morreu a Cacilda, que ele escreveu um artigo dizendo morreram Cacilda Becker, né? Nós somos muitos por dentro e o vilão, ele tem todos esses sentimentos ruins e bons. E o mocinho, o galã, ele só tem sentimentos bons, ele tem sempre um sorriso, uma simpatia e tal, que na metade da novela eu já estou um pouco cansado. Bom, como a gente falou, você teve a sua passagem aqui pela TV Cultura, também como ator você participou de teleromances, né? Fiel adorava. e a Pedra, Vento do Mar Aberto, O Resto é Silêncio. Eu adorava os teleromances aqui da Cultura, adorava fazer telecontos, teleromances. Era uma época tão criativa, era a Nídia Alicia que comandava a dramaturgia. Era muito bom trabalhar aqui. Não é porque eu estou aqui, não, porque depois eu vim fazer outras coisas aqui, fiz alguns teleteatros, fiz o jornal, fiz Roda Viva e tal, mas é que o teleromance era muito interessante. E o texto era sempre muito bom, né? Muito bom. Aí uma companheira sua desta época te mandou uma mensagem. Olha só quem legal. Oi, Flávio Galvão. Prazer imenso em compartilhar esse seu persona. Nós fizemos juntos na TV Cultura pelo menos duas coisas maravilhosas. A Ilha das Cabras, do Hugo Betti, inclusive com a Cleide Ácones presente no elenco. Você se lembra? Direção do Vinhati. E fizemos também O Fiel e a Pedra, do Osman Lins. Direção do Edson Braga. Uma coisa maravilhosa. Ele me deu a garrafa e eu bebi a garrafa até deixá-la completamente vazia. Eu dei um beijo na testa dele. O que foi? O que está pensando? Nestor Benício vai assassinar o irmão. Quanta coisa bonita foi feita aí na TV Cultura. Hein, Flávio? Você não acha que a TV Cultura precisava retomar esse trabalho de teledramaturgia, de teleteatro? Que coisas lindas foram feitas aí. Você não acha, Flávio? Por que não cultivam a terra? Por causa das cabras. Elas comem tudo. Olha o clima que tinha esse teleteatro, né? É bonito, Esther.
Esther, saudade de você, grande, 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 magnífica atriz. Fizemos 2 trabalhos juntos. É uma pena não termos feito mais, faremos um dia teatro juntos, com certeza. É uma grande atriz e acho que a TV Cultura poderia realmente repensar em fazer dramaturgia, porque olha só o trabalho como é atual. Não é porque eu estou aqui com vocês, não. Vocês viram e ficaram impressionados com a atualidade do trabalho. Então, Esther, um grande beijo. E você é uma atriz de primeira linha, uma atriz, uma das divas com quem eu trabalhei. Eu trabalhei com grandes atrizes, uma delas é você. Flávio, nós vamos dar mais uma paradinha agora e na volta vamos falar sobre os seus trabalhos mais recentes, seu trabalho na Europa, inclusive, suas novelas, ok? Ok. Voltamos já com o Persona. Estamos de volta para a nossa conversa hoje com Flávio Galvão. Flávio, você teve por algum tempo morando na Europa, né? E trabalhando como ator e diretor de novelas em Portugal. O que é que te levou para lá e como é que foi essa experiência? Foi engraçado. Eu estava fazendo uma novela que eu estava me sentindo infeliz, não vou dizer qual é, mas me sentindo infeliz na TV Globo. Aí tinha que renovar o contrato e tinha que renovar por 4 anos mais. Eu não queria... Mas nada contra a TV Globo. A TV Globo é um excelente lugar para trabalhar. É que eu estava num momento em que eu queria novidade. Aquilo estava assim... E aí um dia eu estou em casa e recebi um telefonema de um cara chamado José Lopes Araújo. Falou assim, ô Flávio, eu achei que era uma brincadeira. O Flávio gostaria de vir para cá para dirigir uma novela, porque eu tinha dirigido uma novela que estava passando lá chamada Corpo Dourado. Eu tinha dirigido na TV Globo. Eu falei, deixa eu ligar para você. Aí botou 3, 5... Eu liguei para eu saber se não era uma brincadeira. Aí eles me convidaram para ir para Lisboa, dirigir e fazer um personagem, que era um vilão, numa novela chamada Lusitana Paixão. Aí eu fui, eu passava 3 meses gravando lá e voltava, passava 1 mês aqui, 2 meses aqui. Depois dessa eu fiz, como ator, 3 minisséries. Depois eu fiz um filme na Ilha de Malta, que é um filme português, brasileiro e inglês, uma coprodução desses 3 países. Depois eu fiz na TVI, que é uma outra emissora portuguesa, uma novela. Só fiz 20 capítulos e vim-me embora. É bom trabalhar lá? É bom trabalhar porque tem vários motivos, né? Você é reconhecido pelas pessoas, você ganha em euro, e você está num lugar em que você se sente seguro, né? Você, em Lisboa, você sai à noite e você se sente seguro. E eu gosto muito de Portugal, gosto muito de portugueses, muito, muito, muito. Eles são realmente preciosos. E foi um momento muito bom da minha vida e que eu agradeço muito a Deus por ter me dado a chance de ir para lá. Agora, no filme O Homem do Pau-Brasil, dirigido pelo Joaquim Pereira de Andrade, você interpreta Oswald de Andrade numa situação muito inusitada. Você divide o papel com a Ítala Nandi, né? E a gente tem um depoimento agora de uma pessoa que também participou desse filme. O depoimento veio de longe. Olha só. Oi, Flávio. Tô tentando aqui. Antes de sair, estou em Paris, aqui na Cartoucherie, onde eu moro, no Teatro du Soleil. O Atílio me pediu para fazer isso e eu faço com o maior prazer, Flávio. Eu tenho uma lembrança adorável daquele momento onde a gente trabalhou junto, sob a direção do Joaquim Pedro de Andrade, um cineasta realmente digno desse nome, né? Dessa profissão. E aquela nossa cena no Teatro Municipal, eu nunca tinha feito cinema antes, de Isadora seduzindo você e a Ítala Nandi, no personagem feminino, masculino, que o Joaquim imaginou, né? Fez, enfim, concretizou a alma, né? Masculina, feminina de um ser. E eu, de Isadora Duncan, dançando e falando e... É uma lembrança
deliciosa da minha juventude. E agora aqui estou eu, falando com você e relembrando desses momentos deliciosos. Tenho uma lembrança da nossa amizade, da nossa cumplicidade, da sua delicadeza para comigo, do seu riso, da sua simplicidade. Um beijo, meu querido, um beijo do coração. A nostra. Champagne. Alla nostra. Ah, Juliana Carneiro da Cunha, que saudade, que atriz, que bailarina estupenda. Olha, um beijo onde você estiver, em qualquer circo de Paris ou fora de Paris, onde você estiver, muita saudade de você. Foi um trabalho bonito do Joaquim P. de Andrade. Eu posso dizer que eu consegui fazer cinema novo. O Joaquim era um diretor de cinema novo. E a Juliana foi uma preciosidade e uma atriz fantástica, uma bailarina maravilhosa. E eu sinto saudade dessa época, sinto muita saudade. Poder fazer no Teatro Municipal uma grande cena com a Isadora Duncan. E o Joaquim inventou uma coisa do persona, né? Ele botou um homem e uma mulher para fazer o mesmo personagem. Eu acho que é interessante, foi uma coisa que ele fez propositalmente e acho que deu certo, ficou interessante. Vocês tinham algum trabalho especial para equalizar essa divisão do personagem entre você e a Ítala, ou cada um fazia o seu? Como é que era isso? Você pegava o texto e botava Oswald homem e Oswald mulher, era binário mesmo, ou seja, ela é uma moça fazendo um moço. E eu era um moço que tentava, às vezes, até fazer uma moça. Era criativo, era interessante, era difícil, era bem difícil. Nós levamos 1 ano fazendo esse filme, né? Porque o dinheiro acabava, porque era um filme muito caro. Independente também. Aí, na época, era a Embrafilme. A Embrafilme demorava para dar outra verba. Então, eu me lembro que uma das coisas que eu me lembro do Homem do Pau Brasil é que cada vez que me telefonava assim, daqui 20 dias a gente vai filmar, tudo bem? Tudo bem. Aí, durante 20 dias eu fazia dieta para ficar com o corpo do começo do filme. Nossa! Então, tinha essas pausas, né? Porque senão você muda, né? Você parou de filmar, você come, você engorda. Né? Então, eu tinha que fazer dieta para voltar a filmar. Flávio, o teu trabalho em teatro também está aí recheado de grandes espetáculos, né? Vou citar alguns. Feira do Adultério, direção do Jô Soares, Investigação na Classe Dominante, tem Bente, As Pontes de Madison, que é direção de Regina Galdino, só para citar alguns. Mas agora você acabou de estrear a comédia O Que Faremos com Walter, que é uma peça argentina. Conta pra gente um pouco dessa experiência, como é que está sendo? É legal. A peça é uma peça muito ácida, né? Tem um humor ácido, um humor caótico e você pode vê-la por vários ângulos. Você pode vê-la pelo lado ideológico da peça, pelo jeito em que o Farjala, que é o diretor, montou a peça, ou você pode ver por aqueles perdedores. Todos os personagens são losers, né? E ficam se digladiando entre si, mas com muito humor, com muita vontade de que o público se entretenha e, ao mesmo tempo, reflita. E o elenco ele é primoroso. Você tem no elenco Elias Andreato, que é um gênio do teatro, um dos grandes atores com quem eu trabalhei. Você tem a Grace Janucas, você tem a Mariana, você tem o Fernando Vitor e você tem o Arioldi, que é o Marcello Arioldi. E a Norma Blum. E a participação especial da Norma Blum, que faz uma participação maravilhosa e é uma oportunidade de ver uma grande atriz em cena. O Atílio parece que viu e eu não sei se ele gostou, porque ele acabou o espetáculo, ele me deu um abraço e falou assim, não tenho palavras. Você não entendeu nada.
Não, e é muito interessante, porque é uma reunião de condomínio, né? Que é uma coisa muito comum, que né, muitos de nós participamos de reuniões de condomínio e a gente identifica mais ou menos aquelas situações em várias reuniões. Né? E há uma briga interna de um lado, né? Então tem essa coisa da polarização, o país está polarizado, né? Isso fica bem patente na peça, sem se dizer. Fica bem patente essa polarização de um lado e do outro. Flávio, nós temos um depoimento agora de alguém que justamente participa desse trabalho que faremos com o Walter. Ótimo. Olha só. Galvão, meu amor, que prazer estar aqui com você nesse programa desses dois gigantes. Eu queria te dizer que eu sou muito grato pela oportunidade de trabalhar com você, de comungar, trocar com você a experiência desse personagem tão maravilhoso que é o Ramalho. Você deu luz a esse personagem com a sua força e a sua grandiosidade como ator. Além disso, você é um grande diretor, então você consegue ter a noção do todo, do complemento de todo. Você sabe mais do que ninguém da importância dessa personagem para mim, do Ramalho. E a gente trocou tanto, eu aprendi tanto com você e te vendo em cena, você captou cada detalhe, cada gesto, cada noção que essa personagem e a profundidade dela tem. Você é um gigante, meu amor. Eu sou completamente apaixonado pelo seu trabalho. Gratidão é a palavra. Um beijo para você, Flávio Galvão. Valeu demais. Estamos juntos aí, que faremos com Walter. Beijo. Gratidão, Farjala. Farjala, você é um grande diretor. Eu tenho muito prazer em estar trabalhando com você. Acho que você é um homem de teatro, que nasceu para o teatro, que sabe o que quer. Eu acho que mais, você sabe aquilo que você não quer. Portanto, você é um grande diretor exatamente por não querer algumas coisas. E acho que você faz muito bem o seu trabalho e é um privilégio poder estar com você, aprender as coisas que eu aprendi com você e estar com esse elenco maravilhoso que só me dá prazer, que só me dá alegria. E vamos lá, o que faremos com Walter? Agora, Flávio, você que já interpretou um personagem tido como a encarnação do demônio, recentemente tem feito a voz de Deus. Mas eu fui coach do demônio também. Eu fui coach do demônio, eu fui o treinador. Eu fiz uma novela chamada Apocalipse com o Sérgio Maroni, em que eu era o treinador do demônio. O treinador do demônio? O treinador do demônio. Eu ensinava ele... Agora você faz a voz de Deus... Agora eu faço a voz de Deus na novela. Na novela Apocalipse, da Rede Record. Rede de certa Record. forma, é uma grande mudança. Exatamente, eu fui de 0 a 100 em 5 segundos. Né? Na qualidade de quase filósofo, você por pouco não chegou lá, né? Como é que você encara essas histórias bíblicas, especialmente para o grande público da televisão? Eu acho que elas têm uma qualidade muito grande, ou seja, você vê a novela bíblica, não religiosa, Sim. A novela bíblica com a história, você situa ela historicamente, você situa ela arqueologicamente, você situa ela em termos de usos e costumes de épocas. Ou seja, ela é instrutiva no sentido maior da palavra. E tem o lado de que as pessoas que têm fé, e eu tenho fé, tenham um contato com Deus, um contato com o invisível. Porque o invisível é muito difícil. Às vezes eu tinha um amigo chamado Carlos Kruber, que ele viu uma coisa improvável e dizia assim, nossa, isso é tão improvável que é mais fácil acreditar em Deus. Eu acho que essa crença, se você não faz isso todos os dias, se você não exercita, é muito difícil. E a novela bíblica, não religiosa, a religiosa tem dogmas, é muito ruim, a novela bíblica te dá todo uma instrumentalização para você entender o que é invisível. Então eu tenho prazer em fazer as novelas bíblicas, até porque o meu texto é sempre um texto bíblico, ele nunca sai do que está escrito na Bíblia, nem poderia. A gente tem um último depoimento para você, e olha que depoimento. Oi, Flávio, tudo bem? É um prazer muito grande dar esse depoimento ao Persona em Foco nessa justa homenagem a você. Eu não sei se todos sabem, mas além desse grande ator que você também é diretor, inclusive de novelas.
E nós tivemos uma experiência muito interessante nas poucas oportunidades que eu tive de contracenar com você. Foi na novela Apocalipse, da Vivian de Oliveira, numa cena dirigida também pelo excelente diretor Leandro Neri. Eram 2 sacerdotes conversando sobre questões de poder que envolviam a igreja. Enquanto o equipamento era posicionado, nos nossos ensaios, nas nossas conversas, você me deu dicas preciosas sobre o tempo, as intenções. A cena já tinha sido muito bem preparada pelo Leandro e nessa nossa conversa você foi dando esses toques muito interessantes e que resultaram em uma cena que eu gosto muito. Então, eu gostaria de agradecer a você por essa generosidade e te desejar muito sucesso sempre. Grande abraço. Muito obrigado, João. Você é muito gentil. Eu não me meto no trabalho alheio, não. É porque a cena ficou melhor se a gente puder ter os tempos. Os tempos eram uma cena importante da novela e os tempos eles ficariam mais estreitos, prenderiam mais o espectador e nós conseguiríamos passar aquilo que a cena pedia. Foi muito bom trabalhar com você. Você fez um personagem pouco tempo, uma pena, porque você morria na novela, mas eu acho que essa cena é uma das cenas prediletas que eu tenho também na novela Apocalipse. Eu tenho tanta cena na minha vida, mas essa é uma cena que vai ficar para sempre. Flávio, para encerrar o programa, ao longo da sua carreira você fez muitos trabalhos na TV, no cinema, no teatro, mas na sua opinião, e se possível em não muitas palavras, existe algum tipo de ensinamento que só o teatro proporciona ao ator? Nós temos muitos espectadores que são estudantes de teatro e o que você vai dizer pode ser muito útil para eles. Você podia até falar diretamente para eles nessa câmera. Eu digo a vocês que o teatro é único. O teatro, quando você faz um espetáculo, não tem a repetição. No dia seguinte será outro espetáculo, que no dia seguinte será outro espetáculo. Então, façam uma imersão naquilo que estão fazendo, façam aquilo com profunda entrega, porque o teatro devolve a você tudo aquilo que você precisa. Eu não estou falando de dinheiro, não estou falando de fama, não estou falando disso, estou falando no sentido humano da palavra. Você, no teatro, você é pleno. O teatro faz você crescer como ser humano, crescer como homem, como mulher, faz você crescer como intelectual. Entre aspas, intelectual é uma palavra que eu não gosto muito, mas te dá uma cultura geral muito importante. E leiam, leiam, leiam. Sabe, um ator, um bom ator, um ator que quer continuar nessa profissão, tem que ler muito. Não deixem de ler. Muito bem. Muito obrigado, Flávio, pela sua presença aqui, pelas suas palavras. Muito obrigado a vocês. Vocês são muito gentis, vocês são muito interessantes como criaturas humanas. Muito obrigado pela gentileza da TV Cultura ter me convidado. Obrigado a você, Atílio, que eu tenho tanto carinho por você, você sabe disso, grande amigo. Recíproco. Obrigado a você também, que conheci agora, mas foi um prazer tê-la comigo. E quando precisarem de alguma coisa, eu estou à disposição. E não se esqueçam, se quiserem me ver ao vivo, pessoalmente, o que faremos com Walter? Um prazer te receber, como eu falei nos bastidores, né? É um prazer te conhecer pessoalmente, porque você faz parte já da minha vida de tantas novelas que a gente acompanhou. E você era criança. Nem tanto, mas assim. Acompanhei muita coisa. Então, é um prazer te conhecer e uma honra falar com você. Muito obrigado, querida. É um prazer imenso conhecê-la também. E sucesso ao Persona, que ele dure, perdure, e que ele faça esse depoimento de vários e grandes artistas, que daqui a algum tempo isso será uma coisa da memória brasileira. Parabéns pela ideia e parabéns à TV Cultura por manter um programa como o de vocês. Muito obrigado, Flávio. Obrigada. Muito obrigado a todos que acompanharam o nosso programa e até a semana que vem. A gente se vê no próximo domingo.